Capítulo 2. Aprendizado. Cláudio Alberto. Cláudio Alberto vai deitar cedo, mas o sono não chega. Revira-se na cama como uma minhoca. Enrosca-se nos lençóis, conta carneirinhos, acende luz, lê um pouco, pensa e de novo apaga a luz. Porém o sono não vem. Às 3 da madrugada ele se levanta, acorda a esposa e lhe diz que não consegue dormir. Ela sugere que ele vá caminhar por alguns minutos pela rua, a fim de descansar um pouco e que ao voltar tome uma xícara de chá de cidreira e apague a luz. O pobre homem segue as recomendações, mas não consegue dormir. Repentinamente, percebe um raio de luz entrando pela janela e se desespera. Amanheceu e ele não havia dormido. E agora? O que vai fazer? Ao meio-dia, no intervalo para o almoço, procura um amigo médico e lhe pede um comprimido para dormir. Ah, Cláudio, diz o médico com um sorriso. Seu problema não é falta de comprimidos, mas de paz. Já faz alguns dias que você luta com a voz de Deus. O amigo de Cláudio tem razão. Sua insônia começou no dia em que se confrontou com os ensinamentos da Bíblia. A princípio, tudo era novidade, os conceitos bíblicos lhe pareciam maravilhosos. O Evangelho regava o deserto agreste de sua vida como se fosse uma água fresca. Quem não gosta de boas novas, de perdão, aceitação e paz? O conflito começou quando descobriu a questão do dízimo. Então, com um piscar de olhos, o encanto desapareceu e sua mente se transformou numa fábrica de argumentos. Querem se aproveitar do meu dinheiro. Isso não passa de um negócio como outro qualquer. 10% de minhas entradas é muito. Enfim, perguntas, questionamentos e desconfianças. No entanto, ao mesmo tempo em que argumentava, uma voz suave fazia tremer os alicerces do seu coração. Triturava suas ideias pré-concebidas e agitava todo o seu ser. Era essa luta interior a causa da sua insônia. Agora, angustiado, ele pede ajuda para o amigo médico. Não adianta você argumentar se não está disposto a ouvir, desafia Mauro. Por que não vem essa noite na minha casa e juntos encontramos as respostas que você está buscando? Cláudio Alberto aceita o desafio e, ao entardecer, se reúne na mansão do médico. Ambos são amigos de infância. Estão unidos por uma amizade que se estreitou depois que o pai de Mauro morreu debaixo dos escombros de um prédio carcomido pelo tempo. A mãe viúva ficou sozinha para cuidar de 7 filhos, e Cláudio tinha sido testemunha das lutas que o amigo passou para chegar até onde chegou. Hoje, Mauro Castilho é um médico famoso, um profissional eficiente e rico. Não esconde que o divisor de águas em sua vida foi o fato de ter conhecido Jesus. O Evangelho o libertara não só do pecado, mas também da ignorância, do conformismo e da pobreza. As janelas do céu se abriram para ele, e as bênçãos divinas são superabundantes. Você sabia que a vida não lhe pertence? Pergunta Mauro enquanto se acomoda na poltrona de couro que decora a ampla sala de sua casa, localizada em um bairro nobre da cidade. Deus apenas emprestou para você. Me emprestou? O que você quer dizer com isso? Deus é dono de tudo. Ele é o Criador do universo. Observe essa declaração de Moisés. Eis que os céus dos céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra é tudo o que há nela. Em Deuteronômio 10:14. E no livro de Jó, Deus mesmo pergunta: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Está em Jó 41:11. Depois de ler, Mauro tira os óculos e afirma: Deus é dono absoluto de tudo que existe no céu e na terra. Cláudio parece inconformado e intranquilo. Ele é um homem sincero e honesto. Nunca foi religioso, mas se considera espiritual. Crê que o ser humano não é só matéria, mas que possui faculdades físicas, mentais e espirituais. Sente necessidade de buscar a Deus e por essa razão começou a estudar a Bíblia. Mas não consegue entender a razão para o dízimo. Ele crê que não se deve misturar o dinheiro com algo tão puro como a fé. Eu creio que Deus é o Criador de tudo,
diz, justificando seus argumentos. Mas, se ele me deu a vida, agora a vida é minha. Não, meu amigo. Adão e Eva também foram criados por Deus. E, no entanto, a vida não era deles. A vida é de Deus. Ele é o autor da fonte da vida. E o ser humano precisa estar unido a Ele para desfrutar a vida de maneira plena. Separar-se de Deus significa afastar-se do dono da vida e apropriar-se daquilo que pertence a Deus. Por que você acha que Adão e Eva não eram donos da vida deles? Porque eles tinham recebido uma vida emprestada e teriam de ser provados para demonstrar que saberiam administrá-la. Pronto. Provados? Mas em que sentido? Como poderia Deus confiar a eles a vida eterna, se não soubesse administrar a vida limitada? Foi por isso que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 2, de 15 a 17. A árvore, então, era um tipo de teste? Exatamente. E uma escritura de temas espirituais confirma o que estou dizendo. Deus criou o ser humano para a sua própria glória, para que depois de ter estado aprovada, a família humana pudesse se tornar como uma família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com uma família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Mauro sabe que seu amigo Cláudio está inquieto. A mecha branca em seu cabelo, ainda escuro, parece uma bandeira, um emblema de sofrimentos, preocupações e dor interior. É inevitável observar em seus olhos a busca sincera de seu coração. Cláudio pergunta então: que necessidade tinha Deus de repovoar o céu? Mauro responde: quando Lúcifer se rebelou, ele foi derrotado e levou consigo 1/3 dos anjos. Consegue imaginar isso? O universo sofreu uma baixa de 1/3 de sua população. Como você acha que Deus se sentiu vendo aquele enorme vazio no universo? Ele não estava satisfeito. Nem podia estar. Sofria com a ausência de seus filhos e decidiu repovoar o universo. Éramos nós que deveríamos ocupar o lugar vazio deixado pelos anjos rebeldes. Olha, eu nunca tinha pensado dessa maneira, disse Cláudio Alberto, com a Bíblia aberta nas mãos. Seu coração está num campo de batalhas. Não se pode dizer que Cláudio seja rico, tampouco pobre. Ele compra e vende casas desde jovem. E hoje, aos 50 anos de idade, é um homem realizado. Seus 2 filhos moram no exterior, casados e felizes. Ele não é feliz. Falta-lhe alguma coisa. O estudo da Bíblia, a princípio, parecia preencher o vazio de sua alma, até o dia em que encontrou o assunto do dízimo. Ele acredita que os homens inventaram o dízimo para alimentar a estrutura de uma instituição humana chamada Igreja. A voz do seu amigo interrompe suas abstrações. Está me acompanhando? Sim, Mauro. Você dizia que Adão precisava dar provas de que sabia administrar essa vida curta antes de receber a vida eterna. Por isso o Senhor ordenou, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma fruto dessa árvore, depois, no dia que se comer, vai morrer. Quer dizer que a árvore era esse teste? Isso mesmo. Note que Deus entrega ao ser humano todas as árvores do jardim, mas reserva para si, condicionando a vida a esse teste. Com isso, o que Deus está dizendo é que a vida que entrega ao ser humano será sempre sua, enquanto o homem se mantém unido ao Criador. Ah, creio que não, Mauro. O texto diz que a vida estava condicionada à obediência e não ao fato de estar unido a Deus, contradiz Cláudio. Olha, tem razão. O texto fala da obediência à ordem divina. E qual seria a razão pela qual Deus havia reservado para si aquela árvore? Ah, não sei, a arbitrariedade divina, talvez. Mauro começa a filosofar, levando os ombros em sinal de, sei lá. As ordens divinas não são arbitrárias. Deus não é um ditador que estabelece regras, proibições para aumentar a vida de seus filhos. Ah, mas o texto não afirma que Deus ameaçou de morte caso eles comessem do fruto da árvore? Não. Deus não os ameaçou. Ele simplesmente descreveu o que aconteceria caso se apartassem dele.
O Senhor não ameaça ninguém. Ele é a essência do amor. E João declara, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, em 1 João 4,8. Mas o que o amor de Deus tem a ver com dízimo? Tudo. Os problemas do ser humano começaram quando ele apartou do território do amor e adentrou no território da ausência do amor. Território do amor. Do que você está falando? Enquanto está em comunhão com Deus e vive com Ele, você está no território de Deus. Como Ele é o amor em sua essência, você encontra no território do amor. E tem mais. Deus é a própria vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Portanto, estar em Deus é estar no território do amor e da vida. Tá aí o dízimo. Paciência, Cláudio, paciência. Vou responder sua pergunta, mas primeiro você precisa entender que antes de desobedecer, Adão e Eva se apartaram de Deus. Ao fazê-lo, eles entraram no território do desamor e da morte, acarretando problemas para si mesmos, no jardim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Gênesis 3, de 8 a 11. Não entendo aonde você quer chegar. Note. Duas experiências tristes que ocorreram com os primeiros seres humanos depois que eles se apartaram de Deus. Primeiro, eles tiveram medo. Depois, se esconderam porque estavam nus. Ai, por que você insiste tanto em dizer que eles se apartaram de Deus? Eles simplesmente comeram do fruto que Deus havia dado e dito para não comer. Não é tão simples assim, Cláudio. Antes de desobedecer e comer o fruto daquela árvore, eles se afastaram de Deus, escolhendo assim seu próprio caminho. Foi assim que se aproximaram da árvore. Foi uma atitude mental de dependência e rebeldia. A ideia absurda de que podiam viver sem Deus. O resultado desse afastamento foi comer o fruto. Quando a serpente entregou o fruto a Eva, ela duvidou da palavra de Deus. Preferiu acreditar na serpente, não em Deus. Quis ser feliz de sua maneira, mas as coisas ficaram mal. Ela não pegou o fruto com a intenção de morrer. Seu objetivo era ser igual a Deus, porém acabou trazendo a morte para ela e a humanidade. Interessante, vai murmurando Cláudio bem pensativo. E Mauro continua. A separação de Deus é a pior tragédia que o pecado trouxe ao mundo. A partir daquele dia, o ser humano, então, sem Deus, andaria como ovelha errante, buscando sentido para a sua existência, carregando um vazio em seu coração. O profeta diz que aqueles que estão longe de Deus são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Deus, não há paz. Perverso no sentido bíblico é aquele que não se apodera da vida que Deus lhe confiou e sai por aí tentando viver a sua maneira. Mauro se encolhe na poltrona. Perverso? Seria ele um perverso? Ele se lembra então de suas noites intermináveis, dos carneirinhos que conta que nunca que acabem com suas tormentosas vigílias. Ele se imagina escondido entre as árvores, desnudo da alma, tentando se salvar, tratando de não afundar, embora a dor lhe afogue. Vê-se lutando para subsistir por si mesmo, solitário, independente, lutador, guerreiro, mas vazio e triste. Queria se desdobrar naquela poltrona, desaparecer, separar seu eu do grito carente de seu coração. Entretanto, sabe que terá que continuar vivendo. Como? Não sabe, mas vai tentar. Por enquanto, precisa se livrar desses pensamentos assustadores. Então ele reage. No relato do Gênesis não há nenhuma menção ao dízimo. Não, mas menciona a árvore.
O relato de Gênesis menciona o princípio de não tocar naquilo que pertence a Deus. Malaquias é claro ao registrar a declaração divina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, porque, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Em Malaquias 3:10. Ah, mas o dinheiro que tenho é resultado do meu trabalho, do meu esforço para lutar e manter minha família. Tudo bem que Deus tenha criado, mas eu sou eu e eu trabalho de sol a sol. Acha mesmo que tudo que você tem é fruto do seu esforço? Observem o que Deus diz a respeito de Israel. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço que me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8, de 12 a 15, 17 e 18. Tudo bem, responde Cláudio Alberto. Estou de acordo. Deus é o Criador, reconheço que Ele é o dono de tudo, que me dá força para ganhar o que tenho, eu não posso negar isso. Ótimo! Como Deus pode saber o que você aceita como dono de tudo? Ah, Ele é meu coração. E você? Como é que você pode saber? Como assim? Eu estou te falando. Eu sei o que sinto em meu coração. Ah, é? Então leia o que Deus diz. Este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Em Isaías 29:13. Porra, mas agora você está julgando meus sentimentos? Ué, então siga o conselho de Jesus. Aonde está o meu tesouro, ali estará também meu coração, em Mateus 6:21. Essa declaração faz Cláudio estremecer. O homem de pele bronzeada fica em silêncio. Os motivos de sua repentina mudez são razoáveis. Ele coloca seus próprios pensamentos na balança de seu coração e não encontra argumentos que lhe satisfaçam. Deseja encontrá-los. Tem que fazê-lo, mas sente confuso. A voz de Mauro, no entanto, desperta de suas reflexões. O dízimo não é uma questão de dinheiro, mas de submissão e fidelidade. Não é Deus o Criador dos céus e da terra, dono absoluto de tudo que existe? Então só há uma maneira prática de reconhecer isso: respeitar o que Deus declarou ser dele. Ele mesmo pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Eu digo: nos dízimos e nas ofertas, em Malaquias 3:8. Para onde irá Cláudio Alberto agora? Em que lugar distante do próprio ser se esconderá para não ouvir a voz de sua consciência? Afoga-se nas águas turvas dos seus argumentos e emerge, a cabeça procurando um pouco de oxigênio. Suas perguntas não fazem mais sentido, mas se atreve a fazer mais uma, que até acha ridícula, tão ridícula que ele fica corado de vergonha. Adão e Eva, eles devolviam dízimo? Mauro olha para Cláudio com afeto. Sabe que o amigo se agita para sair da superfície às suas próprias ideias, mas aí ele responde: não, mas eles tocaram aquilo que Deus lhes havia dito para não tocar. Infelizmente, eles não passaram no teste e deram início a uma longa caminhada de dor e morte que o ser humano empreendeu naquele dia. Já é tarde quando os amigos se despedem. Chuvisca lá fora. Cláudio Alberto está no volante de seu carro, último modelo. O rádio está ligado. E ele ouve a notícia. Olha, acabam de assaltar um banco.
2 guardas morreram e há uma perseguição policial no centro da cidade. Ao ouvir a notícia, ele pensa num caminho alternativo para chegar à sua casa. Escolhe uma via solitária. Enquanto dirige, continua lutando com a voz de Deus. A vida é tão frágil, basta estar vivo para morrer. Porque o ser humano insiste em se apoderar de algo que não lhe pertence? A voz do interior não o deixa em paz. Ele queria esquecer tudo o que Mauro tinha dito naquela noite, mas ele não consegue. Então estaciona o carro em um lado da rua, coloca os braços em cima do volante e se entrega. Na rua, em absoluto, Cláudio Alberto olha para o céu. Há muitas estrelas. A lua brilha em todo o seu esplendor. As palavras de Davi desfilam em sua mente atribulada. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3, de 8 a 10. Até que ponto isso é verdade? Ou até que ponto ele reconhece que Deus é seu Criador e mantenedor? No silêncio da noite se escuta a inspiração encontrado e soluço arrependido de Cláudio Alberto. Finalmente ele compreendeu. Ele é apenas um administrador daquilo que pertence a Deus. No sábado seguinte, seu coração transborda de contentamento enquanto os diáconos recebem os dízimos, e ele, com uma alegria jamais sentida, entrega um cheque com seus dízimos. Essa é a história de Cláudio Alberto. Levou um tempo para que entendesse, mas ele entendeu. A vida cristã é crescimento. Hoje ele é um cristão que cresce a cada dia na graça de Jesus.